Ela é carioca da gema, ariana e apaixonada por suas raízes cubanas. Logo em sua estreia, Marina de la Riva foi recebida de braços abertos pela crítica, que elogiou sua habilidade em combinar as coloridas e calientes texturas da música popular brasileira e latina, com pitadas certeiras de pop, jazz, world music, e brilhou também nos palcos do teatro, de vários, inclusive o da Porto. A nossa estrela convidada está aqui, Marina de la Riva. Que prazer, Marina. Prazer para mim. Obrigado. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E também trazendo aqui Ed Voisk. Ed Voisk, sensacional. A gente estava passando o som aqui. Muito bem acompanhada. Muito Aliás, bem. sempre muito bem acompanhada. Sempre. Vamos bater um papo sobre isso. Sempre muito bem acompanhada, né? Me fala um pouquinho. Eu abri aqui falando sobre teatro, né? Sim. Sobre essa coisa do palco do teatro. E a gente, claro, a gente se apresenta em vários, né? Qualquer artista é aquela história. Tem um palquinho. Precisa, tô realizando. Tem uns centímetros, já estou subindo, né? Não tem problema. Para você, qual é essa diferença de palcos? De um grande show, de repente, uma casa menor e de um teatro? Qual a diferença? Olha, é ótima pergunta. Primeiro que o ambiente, ele te proporciona muito. Só de você chegar. Eu adoro chegar antes. Geralmente eu chego até antes do que o hold. Fica todo mundo louco. Eu preciso sentir o ambiente. Mas é uma mania minha, porque eu preciso sentir o ambiente. E a música que eu gosto de fazer, ela tem muitas delicadezas. Eu preciso do silêncio. Eu estou atenta ao piso. Eu estou atenta a tudo. E o Teatro Porto é maravilhoso. Eu fiz mais de uma vez lá, fiz Caymmi, fiz... Jazz, né? Eu fiz o projeto Jazz e fiz Memórias de um Jardim, fiz um na área externa, um dia que tinha frio, lindo, né? Lindo. Nossa, e ventava, falei, ninguém vai ficar, né, gente, nesse frio, tipo, 12 graus em São Paulo, que é verão na Escócia, a gente tá, tipo, entregando, né? Todo mundo ficou, eles distribuíram mantas, eu tinha uma echarpe, e eu me lembro que eu cantava, e a echarpe subia assim, me sentia uma super heroína, falava, nossa, que drama, eu estava mais ainda. A natureza exatamente, a natureza me dando toda, a Beyoncé liga, né, eu já estou conectada com o Yansan lá, e o Teatro da Porta... James Brown interior. Nossa, né? Exatamente, você descobriu meu segredo, meu James Brown interior. Então, o teatro, para mim, é um ambiente sagrado. Eu costumo pensar que é isso, o palco é um ambiente sagrado. E se ele está cuidado, e a música acontece, tem uma mágica ali. E, bom, som é frequência, né? Do espectador, né? Tá, foco do espectador tem que estar confortável para eles, a gente tem que se sentir seguro. E música é frequência, e é física, né? Então eu ainda acendo a minha consciência para imaginar o que aconteceu naquelas paredes ali, que ainda está para os sons inaudíveis que estão em outra frequência. Então fala em teatro para mim, adoro. E aí a gente tem que adaptar, por exemplo, você vai para um lugar menor, como é a proximidade com o público, é mais invasivo também, você está mais vulnerável. Um teatro com um palco distante, você se protege a personagem de outro jeito. Tem muita mágica nessa dupla. Tem, eu fico imaginando, né? Uma bossa perto do público é muito legal, né? Uma coisa mais influência cubana, uma outra mais espanhola, sei lá, outra a magia do corpo, né? O teatro é sempre esses anfiteatros de pedra antigos. Nossa, também. É o teatro. Agora me fala é um lugar sagrado para mim. Agora, o teu nascimento, na verdade, a tua música, daria música, peça. O pai vem de Cuba, a mãe mineira, você carioca, quase uma confusão, né? Daria uma peça, né? Uma música, Olha, uma canção. Daria, até que daria, sem pretensão nenhuma, mas muita história, muita história. A minha família cubana paterna veio para o Brasil. Você não conheceu seus avós? Né? Ah, não. Conheci alguns. A minha avó cubana não conseguiu chegar. Um momento trágico, né? Meu avô chega no Brasil, encontra um lugar para morar, liga para ela. Meu pai estava com ela.
Menino, imagina que ele tinha 23 anos, saiu para correr, já está ansioso, nervoso. Eles ficaram até 64 nos Estados Unidos esperando voltar. Ninguém acreditou que a coisa ia durar, a ditadura mais longa da humanidade, né? E aí ele liga para ela e fala, pode vir para o Brasil. E ela tem ataque cardíaco, morre. Meu pai chega em casa, mãe, não sei o que tal. Dureza. Conheci a minha avó através das coisas dela que chegaram a mim. Então, ela adorava fotografar, numa época que muito difícil fotografar, porque você tinha que revelar. Então, era um pensamento da imagem. Os discos, ela tocava piano, adorava animais. Então, eu montei a minha avó na minha cabeça. Aliás, é uma coisa interessante, né? Porque uma pergunta que eu queria fazer para você. A gente tem grandes mestres de jazz, né? Que você é fanática, com certeza, né? Ella Fitzgerald, vai embora. Uau. Aliás, você tem aqui, quem mais? Bebo Valdez, talvez, que você tenha... Né? Como você sabe? Você anda me estudando, olha, talvez seja um trabalho, né? É meio óbvio. E por adorar você também, a gente tem que saber, né? Chucho Valdez, que você estava contando, que você vai contar aqui. Vou contar. Maravilhoso. E aí, obviamente, temos também os nacionais, né? Os grandes clássicos. A inspiração veio, então. Você está falando da sua avó agora, que tocava piano, tinha lá as suas... A gente está falando também de vinis que você tem. De onde vem essa inspiração tua? Olha, Paulo, você sabe que tem... Eu vou dar uma volta para te explicar. Eu sinto que eu tive a oportunidade, como eu fui criada em Baixa Grande da Leopoldina, e eu insisto na questão da identidade de ser filha, neta de imigrantes, eles tinham uma ordem interna, coisas não ditas, mas feitas. As palavras valem pouco, né? O que vale muito são seus atos mesmo. De ir para frente, não reclamar, ai que se lascou, não sei o que. Mas como criança enxerga tudo, eu senti aquela tristeza deles, né? Então eu percebo que quando eu sou brasileira, nasci em solo brasileiro, meu passaporte é brasileiro, mas a minha identidade está misturada. Minha avó mineira simpaticista fala, filha, gato que nasce no forno não é biscoito. Então, é gato. Então, essa misturada, e eu vivia num ambiente muito cubano. Então, você vai para a Sibéria, você vai cozinhar como a sua mãe cozinhava para você. Eles foram para Baixa Grande. A comida, inclusive, porque eles recebiam muitos cubanos aqui. Então, só a minha mãe era brasileira. Tudo em volta era pura Cuba. Então, os discos que se ouvia, não tinha essa. Isso é música brasileira, isso é música cubana, isso é música... Não. Isto é música. De Tchaikovsky a Bebo Valdez. De Elis Regina, Gal Costa, Betânia, a Rachmaninoff, por exemplo. Estou falando dos álbuns da minha avó. A Maísa Matarazzo, que eu te contei, que meu pai me deu o primeiro álbum dela de vinil, que o marido não deixa colocar o rosto, e é uma orquídea escrito convite para ouvir Maísa. Eu trouxe vinil, que era do meu pai. Então, sobre influência, a gente é embebido em influência e não percebe. Por todos os lados, como água. Você não percebe, ainda mais se você está crescendo. E eu tenho a natureza sensível, tive o privilégio de crescer em Baixa Grande, que assim, o endereço da minha casa era Estrada do Açúcar sem número, e as cartas chegavam. Então, era bem distante. Eu tive esse privilégio de ficar afastada. Talvez se eu morasse numa cidade grande, eu não tivesse eu não tivesse sido tão permeada pelos assuntos dos outros que viraram meus. E aí, eu acho que é isso. Com tanto açúcar, tanto doce, chegou o primeiro álbum, Marina de la Riva, né? É tanto assunto. Aí você falou assim, olha, é verdade que você compôs 24, ou gravou 24 para escolher 14? É verdade. É isso, é verdade. Essa é uma intensidade... Na verdade eu não sabia nada, Você gravou em Cuba? Eu gravei em Cuba. Na verdade, eu demorei muito para assumir que eu queria estar no palco.
e não atrás do palco, fiz até produção, trabalhei na CIA, não na CIA, hein? Na CIA, com os mexicanos. Aí já vai sair aí, né, agente, duplo agente. Não, na CIA, com os mexicanos. E no momento que eu decido ir para frente, na verdade, um show do Bebo Valdés, você que falou dele. Sim. Eu estava num Grammy e o Bebo vai fazer um show. E claramente... Genética ali, né? Nossa Família. Senhora. Estilo Miles Davis. Sabe, vocês lembram da fase que o Miles tocava de costas para o público? Ele estava nem aí. Pois o Bebo entrou, nem aí. Sentou lá e... Entrou, era um homem desse tamanho, ele tinha um blazer enorme, assim, andando devagarzinho. Eu falei, esse cara não vai fazer esse show, né, gente? Claramente. Que coisa, não quero ficar aqui, né? Mentira, tô inventando. Aí ele pega, senta. Na hora que ele senta e faz aquele primeiro tumbal, com aquelas oitavas todas, básico da música cubana, né? Com aquele espírito. Bom, 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 bom. Acabou. O mundo parou para mim. Era uma festa black tie. Eu chorava, Paulo. Minhas lágrimas escorriam. Eu falei, é isso. É isso. O bilhete da minha avó. É isso. Quer dizer, imagina um grande personagem dessa sua frente que moldou a música cubana. Eu fui atrás dele, falar para ele. Eu falei, maestro, o senhor não tem ideia do que o senhor fez comigo. Aquilo que eu achei que era totalmente íntimo, que era meu, essa é a minha arte. É nessa identidade que eu transbordo. É falar dessas raízes que estão aqui, que estão lá, das pessoas que tiveram coragem de voar e sair, porque queriam a liberdade acima de tudo. Ele saiu também, ele estava na Suíça, né? Resumo da ópera. Esses dois. Aliás, nesse primeiro álbum tem um convidado especial, não tem? Nosso no querido primeiro, Chico Como é que foi esse muito convite? legal. Como é que foi essa aproximação? O Mário Canivello, que era assessor dele, eu não sabia, e que eu o conhecia, onde eu dei uma carona para o Mário. Ah, você não sabia que era assessor? Eu sou distraída, sou desse tipo aqui. Sou amiga porque eu sou amiga, né? Não tira a ficha. E aí eu tinha uma demo no carro, que eu ligo o carro, começa a rolar. Ele falou, o que é isso? Eu falei, não é nada, um projeto meu, tal. Eu não tinha ido para Cuba ainda. Ele falou, como assim? Eu falei assim, bom, é o seguinte, conto para ele o projeto. Eu falei, vou para Cuba em maio, e aqui eu estou fazendo uma das 24 músicas, né? Eu acho que, sei lá o que era. Ele falou, você quer com esse disco? Era disco na época. Eu falei, Mário, sei lá, vai, pode. Ele falou, vou mostrar para uma pessoa. Ele mostra para o Chico. Eu não tinha gravadora, eu não tinha gravado o disco, nada. Ele falou que era para apoiar essa menina. E aí o Mário me liga e fala, o Chico, mas ele liga tipo 6 meses depois, quase um ano, já tinha desistido. E aí eu vou a Cuba, volto e dou 2 músicas para ele. Acho que era Te Amarei Depois. Não, sei lá, eram 2 músicas e essa Ojos Malignos. Ele escolheu Ojos Malignos, que é muito mais simpática mesmo, né? E aí ele ainda reclama, diz que é um samba que não é samba. Eu quase briguei com o Chico, né? Falei. E aí, gravou, foi super legal. Ele elogiou bastante, entrevistavam ele, falou... A gente não conviveu, né? Ele fez parte desse momento, mas foi muito generoso, eu agradeço muito. E tem o Davi Moraes também. Davi Moraes. Grande amigo. 2 parceiros. Produziu comigo. Eu tinha tanta vergonha de subir no palco, que o meu primeiro show eu dividi com o Davi. Olha. Eu falei, Davi, faz metade do show, eu não dou conta. Veio com 2 padrinhos, eu falei, eu não dou conta de ficar 1h30 no palco, que tal? No fundo, eu sou tímida. Eu sou de Baixa Grande, né, minha gente? Você é tímida, Maria? Quando eu estou no palco, eu sou livre. Né? Eu sou livre, mas fora do palco. Aliás, nós estamos aqui com o Ed. Vamos aproveitar o Ed. Né? Vamos aproveitar o Ed. A gente está aqui falamos de jazz, falamos de bossa, falamos de música cubana. Vamos tocar uma pra gente. Vamos fazer música, negócio de blá, 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 né? Vamos lá. É bom, é gostoso também te ouvir, né? Quero pensar aqui, o que nós vamos fazer? Porque é assim, né? A gente trouxe umas músicas, mas para deixar vir. Eu acho que então... O Ed te olhando assim, vai aquelas 2 vai que a quinta, né? Vai que a quinta. Bom, La Glória. Por quê?
vou dizer. Tem um compositor cubano que se chama José Antônio Mendes. E eu sou fãzaça dele. Uma vez eu até ouvi de um amigo que falou assim, ele parece que é um Caymmi cubano. Ele faz umas inversões de baixo. E ele está no movimento feeling, que é um movimento que tem uma relação com o jazz muito grande, que ele é mais livre, ele é de improviso, ele vem do bolero, mas ele está mais conectado com o cantautor e uma voz, o músico. E aí eu pensei nela agora, na verdade me deu vontade de cantar. Olá, Glória. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada, porque negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma que es toda sentimiento, de esos ojazos verdes, de un raro fulgor que me dominan, incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú. Si alma mía, la gloria. Si alma mía, si alma mía, la gloria eres tú. La glória eres tu. Maravilha, né? É leveza e intensidade ao mesmo tempo, né? Ai, como el amor. Tem que ser, né? Porque senão José Antônio Mendes. não há tanta intensidade de glória, mas tem que ter a leveza. Pois ali. é. Me fala um pouquinho, essa do mais recente, né? Exato, do Raízes Compartidas. Vamos falar um pouquinho mais dele depois. Isso, vamos. A gente falou do seu primeiro álbum, né? Álbum, pelo amor, né? E aí nós temos o segundo, né? Que é o Idílio. Teve outro convidado especial ali. Como é que foi isso? Teve Lulu Santos, é isso? Não, eu fiz uma versão do Lulu, Raul de Souza. Nossa, eu tive com o Raul de Souza. Mas você fez uma versão do Lulu, do Adivinha o Quê? O Raul, eu fiz uma participação num show de um amigo, que Daniel Oliva, até que o Raul estava na plateia. Quando eu desci da plateia, eu falei, pelo amor de Deus, olha aqui, eu estou gravando um disco. Eu sou super fã do Raul. E aí o Pepe Cisne, quem não? Puxa vida. Ele foi incrível. Eu deixei um dia inteiro de lockout para o Raul, né? Porque, além de tudo, ele gravou duas comigo. Tá? Ele gravou Tu me acostumbraste a todas essas coisas. Imagina aquele trombone tocando isso. Ele tinha o método dele, né? Na verdade, é o método dele. E a história do Búfalo? É demais. Vamos fazer um programa só de Raul de Souza aqui. Eu tive o prazer de ir no Ronivon, né, jantar ao lado do Raul. A gente trocando ideias ali no jantar. Foi sensacional. 1 milhão de histórias, né? Várias, né? Ele foi para o exército, mas ele se escondia para estudar o trombone. E ele ia para um lugar lá, um campo aberto, e um búfalo se apaixonou pelo som dele e aparecia toda vez. Primeira vez ele ficou com medo, depois ele ficou tocar para o búfalo. Ele morou em Paris anos. A esposa dele era francesa. Exatamente, ficou por lá. Mas o Raul no Idílio. Idílio é assim. Era Ausência, né? Era o nome do álbum. O que aconteceu? Exato. Paulo Maia é um homem muito perigoso, porque
É o tipo de entrevista que a pessoa sabe de você. Não dá para dar, olha, adianta, já falei isso, agora não dá para... Exatamente. Uhum. Olha, aquele álbum, disco, se chamava Ausência. Tanto é que eu tive um sonho com a capa. Ele era branco e eu tinha os olhos fechados. Uau. E aí o meu diretor de arte falou, e todavia tu me pagas? Porque ele era argentino. Eu falei, Juanito, eu vi a capa do nosso álbum. É assim, assim, assim. Ele falou, tá bem, vai ficar lindo. Pero todavia tu me pagas, né? Era Ausência. Ausência. Porque é assim, né? Pessoas importantes na nossa vida, quando elas estão ausentes, elas estão mais presentes do que outras que estão de carne e osso ali. Sim. E eu tinha vivido aquela experiência e dei de cara com uma música da Marília Medalha, que ninguém tinha gravado, até onde eu sei, apenas ela, e que é de... que se chama Ausência. E não é ausência, ó, tô aqui. É ausência, a pessoa volta. E ela tá lidando com aquele choque da volta. Falei, essa é a música que puxou todo o disco. E eu cantava em nome dessa imagem, desse sentimento. E aí, de novo, Nelson Mota, meu amigo, eu com amigos que me influenciam, porque o primeiro disco é chamar Raíces Compartidas. E o Nelson falou, Marina, ninguém te conhece, tem que pôr seu nome. Eu falei, tá bom. Aí eu passo 15 anos, sei lá quantos, 15, né? 15 anos. Aí eu consigo pôr Raíces Compartidas. Eu falo, vai chamar Ausência. Ele falou, como é que você vai pôr um nome negativo no teu álbum? Então... Tá bom, então vou pôr Idília. Idília é ausência, né? Que é quase o oposto, porque Idília é uma paixão, é uma alegria, é uma leveza, está relacionada à natureza. Mas foi um disco muito denso para mim, que tem Assum Preto, né? Que eu desconstruí Assum Preto nesse lugar de cores muito densas, muito escuras. E eu ouvi Assum Preto e pensava, mas que negócio é esse, gente, de ser tudo alegre? Sim. Furar o olho do pássaro é uma metáfora alegórica a preferir estar amarrado para estar perto do que estar livre e voando. Eu falei, isso é drama puro. E aí é um disco muito maduro, eu sinto que... É quase surreal para ser lançado hoje, por exemplo, numa era como a nossa, né? Difícil, né? Agora, você veio depois com Rainha do Mar, é isso? Aí o Caíme me arrebatou, né? Aí o Caíme falou, Marina, só vem. E o Ney te arrebatou também, né? O Ney, como sempre, como é que né? foi isso aí? Porque o Ney é fantástico. O Ney é fantástico. 81 anos. O Ney, demais. Nativa, um moleque. Ele incrível. E uma energia, gente. Eu falo que ele é meu felino predileto. Mas eu fui me plantaram a semente de eu fazer 4 shows no Sesc, para 4 shows em homenagem ao Dorival Caymmi. Eu falei, tá bom, eu tô aqui 3 anos o Caymmi, né? E fiz, inclusive eu falei com o Ney, eu falei, Ney, na verdade assim, foi a primeira vez que eu fiz essa experiência, que era fazer o show e depois gravar o álbum, gravar o disco. Foi incrível, porque eu vim aprendendo pelo caminho. Quando eu entrei no estúdio, aquilo era por inconsciente, né? A gente falando do inconsciente na performance. A música voou muito alto, ela estava muito natural. Eu fui parar até na China, né? Tocando Caymmi. Eu fiz Macau e Hong Kong. Incrível. E como é que foi essa recepção? Lá. Olha, eles que dizem que eles não dançam, não batem palma em show e tal, levantaram. Macau. Inclusive, quando a gente chega num ferry em Macau, tinha uma estátua, um ícone muito grande de uma deusa. E aí eu perguntei para um produtor português quem é. Ele falou, Macau. E os portugueses, quando chegaram aqui, perguntaram, fizeram essa pergunta, o que é aquilo que era um templo? Eles falaram a Macau. Eles acharam que a ilha chamava a Macau. Macau era a deusa. A deusa que era a deusa que cuidava dos pescadores, que foi achado no... Gente, a Iemanjá todinha. Ele foi descrevendo a Macau, mesma história. Aí eu falei, já sei, quem me trouxe para Macau? Porque o Caymmi canta o mar,
canta toda essa Te levou, é espiritualidade. lindo, isso, hein? É maravilhoso. Aí eu me emocionei e falei, tá tudo entendido, vai ser lindo o show. E cantamos à beira d'água, falando em palco, palco aberto. É outra sensação, né? Porque a Você natureza próxima, né, ao interfere. mar, né? Sim, a natureza invade. Não existe lugar que eu prefiro do que fazer música inserida na natureza. É outra experiência. Falar em experiência, falar em compartilhar, né? Aliás, tudo que você falou até agora aqui é maravilhoso, né? A gente está falando de latinidade, a gente está falando de brasilidade, a gente está falando de uma mulher que canta muito, tem muita experiência de palco, música, enfim, gravou com tanta gente interessante, tantas composições lindas. Tô com o Tchutchu Valdeiro. Aliás, eu quero voltar a se falar desse. Eu lembrei aqui, o Tchutchu Valdeiro. Qual foi a emoção de tocar com Donato de um lado, Tchutchu Valdez do outro? Posso falar a verdade? Isso é o duelo de titãs, né? E aí. A verdade é que eu achei que eu ia morrer depois daquilo, né? Quando foi isso? Isso é 2015 para 2016, se não me engano. Eu tenho um vídeo, isso tem vídeo no YouTube. O Donato me chama para fazer o som, a música com eles, o show com eles. E eu levei várias músicas. Eu falei, bom, deixa eu levar umas músicas cabeludas, cheias de, né? Eles escolheram uma que eu me sentia até insultada. Falei, não é possível. Uhum. Falei, bom, deixa eu ver esses caras. Meus dois mestres, né? Escolhendo uma música para eu cantar. Pensa na emoção. Assim, Paulo, juro, eu falei, será que eu tenho maturidade para esse momento? Mas Deus deu, então devo ter, né? E aí eles escolheram Bésame Mucho. Falei, mas gente, Bésame nem é cubana, é mexicana. Eu tô com meu mestre cubano, meu mestre brasileiro. Aí eles foram pro piano. Aí eles foram pro piano, né, gente? Acabou para mim. Transformou aquilo no álbum. Eu punha a mão no piano do Tchutchu, punha a mão no Donato. Eu toquei entre dois pianos. E eu não tirava a mão, porque eu falava, a vibração que está vindo por essa madeira é tão, assim, é um presente de vida, né? Os dois jogando tapete. Eu falava, eu só não posso esquecer de cantar, né? Porque de repente eu tô aqui na audição do Tchutchu e do Donato. Né? Para mim aquilo era muito importante, aquela música. E aí, os dois têm tudo a ver e tem uma identidade muito única. Então foi assim, foi muito especial. E depois fiquei amiga do Tchutchu e contei a história do pai dele. Falei, olha, foi seu pai que me libertou, realmente. Aí o Donato me disse, mas o Bebo é minha grande referência também. Aí ficou aquela... Aí acabou, né? Acabou! A gente está falando de tanta coisa, tantas experiências, né? Vamos falar um pouquinho desse seu mais recente trabalho. Raízes Compartidas. Sim. Como é que... Você tem 8 faixas ali. Como foi compor? Como foi chegar nesse trabalho? O que você coloca nesse trabalho? Depois de um tempo, né? A gente está aguardando, chega a Marina com mais um trabalho. Raízes Compartidas, como eu contei, era o meu primeiro álbum. Sim. E eu agradeço não ter feito isso, porque eu sinto que uma jornada, né? Então, eu sinto que eu estava mais pronta para fazer ele agora. Eu sinto que também, na nossa posição artística, existe uma pergunta que se faz sempre, se é seguir e como seguir. Então, eu tive o meu momento congelada também durante a pandemia, volto para a faculdade de Direito, entrego o meu trabalho, estou encantada com a bioética, e aí, como você me perguntou, né, fez a OAB? Eu falei, não, fiz o álbum novo. OAB não, entre álbuns, né? Entre álbuns, né? E então, eu já tinha selecionado uma série de músicas, eu escolhi cores, escolhi uma palheta para isso. E eu te digo que quem puxou foi uma música do Carlos Lyra, que eu comecei a rir quando eu ouvi, porque eu me lembro de vários ensaios meus, geralmente eu tinha bandas cubanas brasileiras, e só tinha gente, eu só posso tocar com pessoas que eu admiro. Então, músicos que eu admirava, cheio de dúvidas. Onde é que é o mesmo? Me explica isso daqui, eu não estou entendendo o ritmo. Eu achava aquilo maravilhoso. A Mãe África, que é o que nos dá tudo isso,
como ela é generosa, como ela é ampla, e os ritmos cubanos são incríveis, a música brasileira é maravilhosa, todo mundo se entendendo, tendo a mesma identidade. Nisso começa a se explicar as raízes compartilhadas. Porque você vê um cubano fazendo samba, não é a mesma coisa de um brasileiro fazendo samba, mas tem sua graça, porque ele tem a linguagem, a ótica dele que traz. É feito você pegar um pincel e tocar em várias cores. Não estou falando que deixa de ser puro, mas você compartilha a informação. E nesse show, eu falo muito sobre a coragem dos pequenos pássaros, apenas pássaros, que são heróis, que cruzam o planeta atrás de liberdade, de uma vida melhor, tal qual os imigrantes, heróis apenas humanos. Eu tenho isso no meu sangue que corre. Vocês têm com certeza. Porque depois que a Pangeia aconteceu, sim. É ordem do ser humano caminhar, migrar, mudar, estar de acordo com os seus conceitos. Eu quero minha liberdade. E por isso meu canto é livre. Pela escolha dos outros, os outros que fizeram antes de mim. Então compartilharam as raízes. Quando você chega, você planta e você compartilha a mesa. E volta para aquele lugar da comida, da carinho, alimento, né? E o alimento da acalanto, alma, né? É. Então eu faço feijão como a minha avó fazia, mas a música, que é o acalanto, que inclusive, falando em acalanto, esse é o álbum do Caymmi. Eu peguei a obra do Caymmi, misturei, fiz um acalanto do Caymmi com acalanto cubano. Exatamente. Que é isso, eu já estava compartilhando. Nisso eu sinto uma solidez. Eu acho que a minha liberdade, toda a minha dificuldade na minha jornada musical me deu liberdade para fazer o que eu sentia mesmo que acreditava. Desde o meu primeiro álbum. Porque eu fiquei desesperada, tinha gravadora, tive que abrir um selo, aquela coisa da independência, né? Que ajuda por um lado, é terrível pelo outro. E a gente vai aprendendo muito. E o que a gente vai ouvir agora desse... O que a gente vai ouvir agora? Incrível. Então, você perguntou sobre composição. Tem uma composição minha. Por favor. Que fala sobre... Bom, vamos fazer ela então. E que sabes tu? Paulo, dia eu fui... A minha composição, pronto. Eu fui um dia, tive um encontro com amigos que eu gostava muito e vi uma discussão e pensei, o que essas pessoas sabem realmente da vida dos outros? Ou da minha vida? Eu trouxe para as minhas histórias e fiz essa música que pergunta, o que você sabe? E o que você sabe, às vezes, é uma chamada à compaixão humana. Porque você não está na pele do outro. E eu posso falar sobre Cuba, podem falar sobre a Ucrânia, podem falar sobre a Rússia, podem falar sobre o Afeganistão, sobre aquela cena que aí deixa de ser tão tropical, né? No Afeganistão, pais dando um bebê para uma tropa. Imagina daí a 15 anos se alguém perguntasse, mas seus pais te deram? Olha o contexto, o que sabem as pessoas daquele momento. Então, do contexto, né? Do contexto. A questão humana é tão maior. E aí eu fui ao Museu do Prado e me encantei com uma obra do Goya, que é Gatesca Pantomima. É uma obra muito estranha, que tem um gato e todo mundo louvando ele. E sem nem saber quem é. Então também falar sobre essa liderança que às vezes domina o mundo de forma nefasta. Então, vamos fazer música, parar de falar, né? Que sabes tu? Sabes tú de mis dolores, sabes tú de mi soledad, de los días que me quedo mirando
hacia el mar. ¿Qué sabes tú de mis anhelos? De la gatesca pantomima, de la damisela libertad, que no me saca bailar tantos sillones en silencio, tantas palabras que dejamos por hablar. ¿Qué sabes tú de mis ancestros y mis abuelos que no pude abrazar? Sigue lleno de esperanza este corazón, que pronto vuelva la alegría y la razón. ¿Qué sabes tú de mis dolores? ¿Qué sabes tú de mi soledad? De la damisela libertad, que no me saca bailar. Muito bem. Obrigada. Que lindo, Marina. Vai fundo, né? E tem uma questão que eu não expliquei. Muito lindo. Ernesto Lecuona é um grande maestro cubano que eu admiro muito, uma das minhas referências. E uma música dele chama Damisela Encantadora, que é uma donzela encantadora. Damisela Encantadora. Tararara. E eu chamo a liberdade de donzela. E falo que a donzela não me tira para dançar. Nenhuma donzela tira ninguém para dançar. A gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente isso. Então, é uma música cheia de pequenos segredos, mas que importa a chamada a compaixão humana mesmo. Marina, eu fico te ouvindo aqui, queria te ouvir muito mais. Acho que eu tenho umas, sei lá, 250 perguntas aqui. Paulo, e tal, você é um encanto. Obrigada pelo convite, obrigada, Ed, por ter aceito. Já agradecer, fantástico, que música muito incrível, legal, né? Te acompanhando também. Eu adoro o teu trabalho. Esse teu projeto, Maria. Eu sou sua fã, faz tempo, muito antes. Tem 18 anos. Então, tá vendo? Muito antes daquele show da Buíca que a gente se viu lá. Show da Buíca, você lembra? Palco, quem sabe num próximo. Você Buíca cantando com todas aquelas cores de Almodóvar atrás, né? Você ainda ali na frente, vai dizer, por que não sobe, né? Porque eu sou tímida. Para, levantar o dedo, né? Nunca. Buíca, tô aqui, vamos lá. Era capaz de eu desmaiar. Mas que eu aponto quando a música acontece, eu vou, senão eu volto para a concha. Marina, assim. Muito obrigado pela sua visita, muito obrigado aqui por participar desse projeto chamado Jazz Masters Talks, onde a gente está trazendo aqui atores, atrizes, diretores, roteiristas, enfim, muita gente interessante que já pisaram num palco de teatro, no palco da Porta, ou seja, em outros teatros, enfim, apoiar a arte, né? Sair um pouquinho do rádio e ir para essa área que nos encanta aqui. É a arte como um todo, né? Que a gente tem que dar tanto valor, né? Incrível. Marina, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, num próximo Jazz Masters Obrigada Talks. a todo mundo que está aí. Então tá certo, gente. A gente acompanha aqui o Jazz Masters Talks. Fique ligado, porque tem muito mais. Acompanhe aí as nossas redes sociais e tudo mais. Um grande abraço
e até o próximo.